O Lindenryu então fala que sua irmãzinha está certa, afinal ele já não vê o imperador há muito tempo. A linda Leane escuta tudo e fica muito surpresa. Ela então pergunta ao seu amado irmãozinho por que está chamando ele de imperador, afinal seu papai disse que eles podiam chamar ele pelo seu nome ou apenas de papai. O Lindenryu então, sendo um filho carinhoso, fala que sua mamãe ordenou que eles chamassem ele apenas de imperador e nada além disso. A linda Leane então, com um olhar sério, fala que seu papai disse que estava tudo bem eles chamarem ele pelo nome sempre que estivessem ali no palácio sozinhos, e por isso mesmo ela vai continuar chamando ele de papai. Enquanto conversam, a linda empregada Miketa aparece e pergunta o que os dois anjinhos estão fazendo. O Lindenryu então, com um olhar fofo, fala que eles estão apenas observando sua amada mamãe distraída. A empregada Miketa então fala que ela iria pedir algo maravilhoso para eles dois, porém se eles estão tão ocupados, ela irá fazer sozinha. O Enryu então, sendo carinhoso, fala que eles podem sim ajudar ela no que ela quiser. A linda Miketa então, com um sorriso feliz, pede para eles irem com ela até a sala imperial, para buscarem algumas coisas que o papai deles enviou para o palácio. Eles então vão até a sala, e enquanto voltam, a linda Yalin, com um olhar surpreso, pergunta o que são todos aqueles presentes. A empregada Miketa então fala que foi o imperador que enviou todos aqueles presentes para a senhora, e para os seus amados filhos. A linda Yali então escuta tudo, e em pensamento ela fala que depois que ela proibiu seu amado Caio de visitar ela e seus amados filhos, ele começou a enviar presentes. Além disso, ela fala que talvez ele esteja pensando que com presentes, ela vai perdoá-lo e irá deixar ele voltar a visitar ela e as crianças. Porém logo ele vai perceber que ela não é uma mulher assim tão fácil. O imperador então, sendo carinhoso, continua mandando vários presentes para sua amada. E após 3 dias, a linda Yalin, muito irritada, se pergunta quantos presentes mais ele vai enviar, e no que ele está pensando, pois o palácio já está quase lotado de presentes. Além disso, com um olhar triste, ela em pensamento se pergunta se o seu amado não vai mesmo vir visitá-la, somente porque ela o proibiu de fazer isso. Ela então termina falando que este homem cruel que perseguiu ela por vários anos, parece que está finalmente mudando e se tornando um homem carinhoso e romântico. Porém, com um olhar triste, ela fala que, diferente do seu amado, ela continua presa naquele passado cruel, onde o seu amado a atormentava todos os dias, com sua presença cruel e fria. Ela então, com dor no coração, termina se perguntando quando foi que ela deixou de ser aquela mulher forte e corajosa, e se tornou uma mulher tão covarde. Após isso, de volta à realidade, ela com um olhar determinado fala que precisa enfrentar essa situação de frente. E para isso ela fala que primeiro ela precisa descobrir mais sobre o passado do seu amado Caio, especialmente de quando ele ainda era uma criança. Após isso, enquanto procura por pistas do passado do seu amado, ela fala que sua futura sogra era filha de uma empregada doméstica, e por isso muitos nobres foram contra o casamento dela com o antigo imperador. Além disso, olhando em volta do palácio, ela fala que tudo naquele palácio está muito bem cuidado e conservado. Ela então, com um olhar triste, se lembra que seu amado Caio no passado disse que ele amava muito a sua mãe, e fala que agora ela entende por que ele não seguiu o protocolo imperial, e ordenou que limpassem todo o palácio para que ela e seus filhos ficassem ali, pois só a parte do palácio onde ela e seus filhos estão que foi limpa. O resto deixaram do jeito que estava, afinal essa parte do palácio guarda memórias preciosas para o seu amado imperador. Ela então finalmente chega em um quarto antigo do palácio, e em pensamento ela fala que, pelo que se lembra, a empregada Miketa tinha dito que aquele era o antigo quarto do seu amado imperador, quando ele ainda era uma criança. Porém ela não vê nada de fofo para um quarto de criança. Enquanto pensa, ela de longe descobre algo escrito na parede. Ela então se agacha e fala que essa parece ser uma letra de criança e começa a ler. No texto, o pequeno príncipe Caio fala que agora que ele derrotou o dragão e salvou sua amada princesa, eles podem se casar e serem felizes juntos. Após isso, de volta à realidade, a linda Yalin, muito triste, fala que aquilo parecia ser um conto de fadas, e esse parecia ser o desejo do seu amado quando era uma criança. Após isso, ela encosta na parede, e de olhos fechados, ela se pergunta se esse príncipe pôde ser feliz durante a sua juventude, e se ele poderá ser feliz agora na sua vida adulta como um imperador. E enquanto pensa, o imperador Caio aparece e deixa ela muito assustada. Ela então se levanta e, com muita vergonha, fala que já proibiu ele de visitar ela e seus amados filhos. O imperador então, sendo carinhoso, fala que viu seus filhos saindo para brincar, e como ele não sabia se ela estava no palácio, ele pensou em entrar e deixar alguns presentes para os seus filhos e para sua amada. A linda Yalin então escuta tudo e, muito irritada, ela fala que ele já deu tantos presentes, que eles ainda nem conseguiram abrir todos, e por isso ela ordena que ele pare de enviar presentes para eles.
O imperador Caio então, com um olhar carinhoso, fala que logo seus filhos se tornarão príncipe e princesa do império. E quando isso acontecer, todos esses presentes que ele deu para eles, não serão nada diante dos presentes que eles irão receber de todo o reino. A Yali então fica mais irritada, e fala que seus filhos ainda não fazem parte da família imperial. O imperador então fala que logo ele irá anunciar isso, porém por enquanto sua amada não precisa se preocupar com isso. A linda Yali então fala que é óbvio que ela precisa se preocupar, pois eles dois são seus amados filhos, e são também a coisa mais importante do mundo para ela. Após isso o imperador, com um sorriso cruel, pergunta por que sua amada estava bisbilhotando pela mansão, e confuso ele pergunta se por acaso ela estava buscando uma maneira de fugir dele novamente. Além disso, sendo carinhoso, ele fala que sua amada sabe que ele deixou ela livre para ir para onde ela quiser, porém isso não significa que ela pode fugir dele e sumir para sempre. A linda Yali então, com um olhar romântico, fala que não estava buscando uma maneira de fugir do seu amado. Muito pelo contrário, pois o que ela estava fazendo era tentar encontrar vestígios do passado do seu amado, pois ela gostaria de conhecer ele melhor. O imperador então fica muito surpreso, e fala que sua amada já conhece e sabe tudo o que ela precisa saber sobre sua vida como imperador. A linda Yali então, com um olhar sério, fala que ela não conhece nada sobre o seu amado, e que ela quer conhecer o inferno do seu amado, que fez ele sofrer tanto no passado quando era jovem. O imperador então fala que entende que sua amada estava curiosa, porém não seria mais fácil que ela fosse até ele e perguntasse tudo pessoalmente. A linda Yali então fica muito vermelha e não consegue falar porque ela não fez isso. O imperador então, com um olhar sério, pergunta se sua amada não foi até ele porque tinha medo de que ele sofresse ao falar do seu passado. Além disso, ele fala que sua amada não precisa se preocupar com isso, pois todas as emoções que ele sentiu nesse passado estão mortas e enterradas no seu coração para sempre. A Yali então, muito triste, escuta tudo e pergunta se foi nesse inferno que seu amado sofreu tanto, que teve que trancar seus sentimentos dolorosos. O imperador então, com um olhar triste, tenta desconversar e pergunta se não é normal que todas as pessoas em algum momento falem que sua vida foi um inferno. A linda Yali então fala que é verdade que todo mundo tem as suas próprias dores na vida, porém ela pensa nessa dor como algo que irá fazer ela crescer e evoluir durante sua vida. Além disso, ela fala que raramente as pessoas chamam essa dor que faz elas evoluírem de algo como um inferno. Ela então, com um olhar carinhoso, fala que por isso mesmo agora quer conhecer o inferno que o seu amado imperador sofreu no seu passado. O imperador então fala que sua amada não precisa saber sobre o seu passado triste. Além disso, ele fala que essa é uma história horrível e não entende por que sua amada Yalin quer tanto saber dessa história. A linda Yalin então fala que ela mesma irá julgar se essa é uma história ruim, e ela não vê motivos para não saber mais sobre o passado do seu futuro esposo. O imperador então, com um sorriso carinhoso, fala que sua amada realmente sempre foi muito teimosa, não aceitando um não como resposta, e insistindo sempre no que ela queria. A linda Yalin então escuta tudo, e pergunta como seu amado Caio sabe que ela sempre foi teimosa. Além disso, ela pergunta se por acaso ele investigou o passado dela antes deles passarem a noite juntos. O imperador então admite que é óbvio que ele investigou a sua amada, pois ele queria saber tudo sobre a mulher que ele amava. A linda Yalin então fica muito irritada, e fala que é tão injusto que seu amado saiba tudo sobre o passado dela, e ela não saiba nada sobre o passado do seu amado. O imperador então, sendo carinhoso, pergunta se é por isso que sua amada está tão irritada. Além disso, tentando mudar o assunto, ele fala que adora ver sua amada irritada. Porém, a linda Yalin fala pro seu amado que não adianta ele tentar mudar de assunto, pois ela quer saber agora como foi o passado do seu amado, e ela ordena como a mãe dos seus filhos, que ele conte tudo para ela. O imperador então fala que irá contar tudo, porém ele já adianta que será uma história terrível, e sua amada irá se arrepender de escutar esse seu passado cruel. Ele então, com um olhar triste, fala que quando ele era criança, ele fazia parte de um grupo de assassinos, e nesse calabouço onde ele ficava preso, os guardas prendiam nobres crianças que os pais não queriam, e eles torturavam e faziam lavagem cerebral nelas, para que quando ficassem adultos, se tornassem obedientes às ordens dos guardas. Porém, nesse passado cruel, por sorte ele conseguiu se libertar da lavagem cerebral e recuperar sua memória original. Mas mesmo depois de voltar a ser o Caio, ele continuou fingindo ser o monstro que eles criaram, e por meses ele esperava pelo momento perfeito de se rebelar. E finalmente, quando ele ficou adulto, ele conseguiu dar o golpe de estado e se libertar daquele calabouço maldito, eliminando cada um dos guardas que o torturavam. Após isso, de volta à realidade, ele, com um olhar triste, fala que recuperou seu trono e se tornou imperador. Após isso, ele eliminou todos que eram inúteis e traíram ele, e a memória de sua falecida mãe.
assim como também todos os nobres que viram ele sofrer no calabouço, e não fizeram nada para ajudar. Nenhum desses nobres malditos escapou de ser eliminado pessoalmente por ele. A linda Yali então fica muito surpresa, e fala que isso foi realmente horrível. O imperador então, com muita vergonha, fala que avisou que sua amada iria se arrepender de ouvir a história macabra que foi a sua infância. A linda Yali então, sendo carinhosa, fala que ela não se arrepende de ouvir sobre o passado do seu amado. Além disso, com um olhar triste, ela fala que enquanto escutava a história do seu amado, ela queria estar lá nesse passado, para segurar as mãos do seu amado e falar que agora está tudo bem, e que ele pode ser feliz novamente. Além disso, ela fala que jamais iria imaginar que a família imperial fosse tão cruel, ao ponto de jogar uma criança inocente em um inferno só para se manterem no trono. Ela então fala que após ouvir a história do seu amado, ela descobriu o que precisa fazer agora. Ela então, com um olhar sério, fala que para proteger a segurança dos seus amados filhos, ela não irá deixar que eles entrem para a família imperial. O imperador então escuta tudo, e fala que sua amada não pode fazer isso. Afinal, o seu sangue é único, e enquanto o sangue imperial correr nas veias dos seus amados filhos, será impossível eles escaparem do seu destino. Além disso, curioso, ele pergunta à sua amada como ela acha que eles dois juntos podem salvar esse destino cruel que aguardam a linda Leane e seu irmão Enril. A linda Yali então fala que ainda não sabe como ela vai impedir isso, porém pelo bem de seus filhos, ela nunca irá parar de tentar. Além disso, sendo carinhosa, ela abraça o seu amado enquanto beija sua testa. Ela fala que está muito feliz que seu amado tenha conseguido superar esse inferno, e agora pode ser feliz ao lado dela e das crianças. O imperador então fica feliz com sua amada consolando, e fala que ela nunca deixa de surpreender ele e de deixar ele ainda mais apaixonado por ela.